Testemunho CCB, jovem curou miocardite viral em reunião, Congregação Cristã no Brasil. O jovem se ajoelhou ali mesmo, no meio da reunião, com as mãos trêmulas e o coração ainda acelerado, mas agora não mais pela doença, e sim pela presença do Senhor. Os irmãos ao redor, que minutos antes oravam com lágrimas, agora levantavam as mãos em gratidão, cantando em voz baixa: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O ar estava carregado de uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus pode entender. Não era alívio passageiro, não era emoção humana. Era a certeza de que o Pai havia ouvido, havia visto, havia agido. O irmão que liderava a oração, um servo de muitos anos na obra, aproximou-se e colocou a mão sobre a cabeça do rapaz. Não disse nada por alguns segundos, apenas deixou que o silêncio falasse mais alto. Depois, com voz firme, mas cheia de ternura, falou: meu filho, o Senhor te deu uma nova chance. Não é para viver como antes, mas para servir com mais amor, com mais fé. Ele te tirou da morte para que muitos vejam a sua glória. O jovem assentiu, os olhos cheios d'água, e sentiu que aquelas palavras não eram apenas de um homem, mas do próprio Espírito Santo falando através dele. Enquanto isso, do outro lado do salão, uma irmã mais idosa, que havia orado com insistência por aquele jovem desde que soube do seu estado, não conseguia conter as lágrimas. Ela se lembrava de quando, anos atrás, seu próprio filho havia sido curado de uma febre alta que os médicos não conseguiam controlar. Naquela época, os irmãos também se reuniram, oraram com fé, e Deus interveio. Agora, ela via a mesma misericórdia se repetindo. Senhor, como és bom! Ela sussurrou, apertando o lenço entre os dedos. Não era coincidência, não era sorte. Era a fidelidade de um Deus que não muda. O jovem, ainda ajoelhado, começou a recordar os dias anteriores. A fraqueza que o deixava sem forças para sequer levantar da cama, o medo que apertava seu peito a cada batida irregular do coração, as noites em claro enquanto a família orava ao seu lado. Os médicos haviam dito que a miocardite viral era imprevisível, que poderia deixar sequelas, que o coração poderia nunca mais ser o mesmo. Mas ali, naquele momento, ele não sentia dor, não sentia falta de ar. Sentia apenas uma paz tão profunda que parecia preencher cada parte do seu ser. Deus não só me curou, como me encheu de uma força nova, pensou, e então, sem conseguir segurar, começou a chorar de gratidão. Um dos irmãos mais novos, que havia chegado tarde à reunião, e não sabia do que estava acontecendo, aproximou-se e perguntou o que tinha ocorrido. Ao ouvir o testemunho, seus olhos se arregalaram. Isso é coisa de Deus! Exclamou, e imediatamente se ajoelhou também, pedindo perdão por suas dúvidas, por suas falhas, por todas as vezes que havia esmorecido na fé. Senhor, aumenta a minha fé como a desse irmão, clamou. E ali naquele instante mais um coração foi tocado, mais uma vida foi transformada pela manifestação do poder de Deus. Enquanto a reunião seguia com hinos de gratidão e mais orações, o jovem curado sentiu um desejo intenso de compartilhar o que havia acontecido. Não por vaidade, não por busca de elogios, mas porque o amor de Cristo o constrangia. Ele se levantou, ainda com as pernas um pouco trêmulas, e pediu a palavra. Com voz firme mas emocionada, começou a contar como havia chegado ali quase sem esperança, como os irmãos o rodearam em oração, como sentiu o calor da presença de Deus envolvendo-o enquanto clamavam. Eu não merecia, mas ele me deu misericórdia, disse, olhando para cada rosto ali presente. Se Deus fez isso por mim, que sou pecador, imagine o que ele pode fazer por cada um de vocês. As palavras dele ecoaram no coração de muitos. Uma irmã que há meses lutava contra uma depressão profunda sentiu uma chama acender dentro de si. Se Deus cura o corpo, ele também cura a alma, pensou, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma esperança real. Um casal que estava à beira da separação, por causa de desentendimentos e amarguras, olhou um para o outro com novos olhos. Se Deus pode mudar uma doença, Ele pode mudar nosso coração, refletiram, e ali mesmo, em silêncio, pediram forças para perdoar e recomeçar. O irmão que havia liderado a oração pela cura do jovem lembrou a todos que milagres não são apenas para momentos de crise, mas para a vida diária. Deus não só cura doenças, mas também cura a incredulidade, a rebeldia, o desânimo. Ele quer nos ver vivos, não apenas no corpo, mas na fé, no amor, na obediência, disse. E então, como se o Espírito Santo estivesse guiando cada palavra, ele começou a falar sobre a importância de permanecer firmes, de não deixar esmorecer a oração, de buscar a Deus não só nas reuniões, mas em casa, no trabalho, em cada momento do dia. O jovem, agora de pé, sentia que cada palavra era para ele. Não era suficiente ter sido curado, ele precisava viver de maneira diferente. Precisava orar mais, ler a palavra com mais sede, servir aos irmãos com mais dedicação.
Senhor, não quero desperdiçar esta segunda chance, orou em seu coração. E ali diante de todos fez um propósito, que sua vida fosse um testemunho vivo da bondade de Deus para que outros, ao verem, também crescem. Enquanto a reunião chegava ao fim, os irmãos se cumprimentavam com abraços apertados com sorrisos que vinham da alma. Não era uma despedida comum, era a certeza de que haviam estado na presença do Senhor. Alguns saíram em silêncio, ainda absorvendo tudo o que haviam visto e ouvido. Outros, como o jovem curado, não conseguiram conter a alegria e saíram louvando a Deus em voz alta, como se não pudessem guardar aquilo só para si. Nos dias que se seguiram, a notícia da cura se espalhou entre os irmãos de outras congregações. Muitos vieram visitar o jovem, não por curiosidade, mas para fortalecer a fé, para ouvir de seus próprios lábios como Deus havia agido. Alguns traziam seus próprios fardos, doenças, problemas familiares, angústias, e ali, na presença daquele testemunho vivo, encontravam coragem para também clamar a Deus. Uma irmã, que havia perdido a esperança de ter um filho, ouviu o relato e sentiu uma fé renovada. Se Deus curou aquele jovem, Ele pode abrir o meu ventre, pensou, e começou a orar com mais intensidade. Poucos meses depois, a alegria tomou conta da congregação quando souberam que ela estava esperando um bebê. Mais um milagre, mais uma prova de que Deus ouve e responde. O jovem, por sua vez, não se contentou em apenas receber a bênção. Ele começou a visitar os enfermos, a orar pelos necessitados, a compartilhar sua história com quem precisava de esperança. Não era mais o mesmo. Antes, vivia preocupado consigo mesmo, com seus planos, suas vontades. Agora, seu maior desejo era servir a Deus e aos irmãos. O Senhor me deu uma nova vida, e essa vida não é minha, é dele, dizia sempre. Certa vez, ao visitar um irmão idoso que estava acamado, ele orou com tanta fé que o homem, que há anos não conseguia se levantar, sentiu uma força sobrenatural e, com lágrimas nos olhos, conseguiu ficar de pé. Não foi uma cura completa naquele instante, mas foi um sinal de que Deus estava agindo. O jovem voltou para casa naquela noite com o coração transbordando. Senhor, usa-me como tu quiseres, clamou, e sentiu uma paz ainda maior. Com o tempo, outros testemunhos começaram a surgir na congregação. Um irmão que sofria de dores constantes nas costas foi liberto após uma oração coletiva. Uma jovem que lutava contra a ansiedade severa encontrou paz depois de jejuar e buscar a Deus com sinceridade. Não eram curas isoladas, eram sinais de que onde a fé verdadeira, Deus se manifesta. O jovem curado da miocardite nunca esqueceu aquele dia. Sempre que contava sua história, seus olhos brilhavam, e quem o ouvia sentia que não era apenas um relato, mas uma experiência real com o Deus vivo. Ele aprenderá que os milagres não são para nos engrandecer, mas para glorificar a Deus e fortalecer a fé dos que creem. E assim a congregação seguia, não apenas como um grupo de pessoas que se reuniam para adorar, mas como um corpo vivo, onde a fé era praticada, onde as orações eram ouvidas, onde Deus se fazia presente de maneira tangível. Não havia espaço para dúvidas quando se via, dia após dia, a mão do Senhor agindo. Não havia motivo para desanimar quando, a cada reunião, novos testemunhos surgiam, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que este relato não seja apenas uma história, mas um chamado para todos nós. Deus ainda opera milagres. Ele ainda cura, ainda libera, ainda transforma. Basta que creiamos, que busquemos com sinceridade, que nos humilhemos diante dele. Porque no final não são os milagres que nos salvam, é a fé em aquele que os realiza. E essa fé, quando verdadeira, move não apenas montanhas, mas corações. Corações como o daquele jovem que, de uma cama de dor, foi levantado para uma vida de serviço e gratidão. Que assim seja também conosco. Amém. A vida daquele jovem não voltou a ser a mesma depois daquela noite. Não porque a cura o tivesse tornado especial aos olhos dos homens, mas porque seu coração agora ardia com um propósito que só quem experimenta o poder de Deus pode entender. Ele não se contentava mais em apenas frequentar as reuniões. Queria servir, queria testemunhar, queria que outros soubessem que o mesmo Deus que o levantou da enfermidade poderia fazer o mesmo por qualquer um que o buscasse de todo o coração. Nas semanas que se seguiram, ele começou a visitar os irmãos mais idosos da congregação, levando-lhes não só palavras de ânimo, mas também orando com eles. Muitos daqueles servos fiéis haviam carregado fardos por anos, dores nas juntas, fraqueza nos membros, cansaço que parecia não ter fim. Mas quando aquele jovem se ajoelhava ao lado deles e clamava em nome de Jesus, algo acontecia. Não eram curas instantâneas como a sua, mas uma renovação de forças, uma paz que invadia aqueles lares. Uma irmã, já com mais de 80 anos, que mal conseguia se levantar da cadeira certo dia, após a oração,
Sentiu um calor percorrer seu corpo e, com lágrimas nos olhos, levantou-se sozinha, louvando a Deus. Não foi uma cura completa, mas foi um sinal de que o Senhor não esquece dos seus, nem mesmo na velhice. Ele também passou a participar mais ativamente dos cultos de oração. Não como quem quer ser visto, mas como quem sabe que a intercessão é uma arma poderosa nas mãos dos que creem. Certa vez, durante uma reunião de jovens, um irmão compartilhou que sua mãe estava com uma infecção grave nos rins e os médicos já não davam esperança. O jovem que fora curado da miocardite não hesitou, pediu que todos se unissem em oração ali mesmo. Não foram palavras bonitas ou longas, mas um clamor sincero, como de um filho que sabe que o pai ouve. Naquela mesma noite, enquanto ainda oravam, chegou a notícia: a febre daquela mãe havia baixado, e os exames começaram a mostrar melhora. Uma semana depois ela estava em casa saudável, e veio pessoalmente agradecer na congregação, glorificando a Deus por sua misericórdia. Mas nem tudo eram curas físicas. Havia corações quebrantados que precisavam de um toque mais profundo. Uma irmã, casada havia poucos anos, vivia em angústia porque seu marido, embora batizado, havia se afastado da fé e mergulhado em vícios que destruíam o lar. Ela chorava em segredo, envergonhada de compartilhar sua dor. Até que em uma reunião de irmãs, o jovem, que agora já era conhecido por sua fé simples e ousada, percebeu seu sofrimento e se aproximou. Não com palavras de julgamento, mas com uma pergunta: Irmã, você já entregou isso ao Senhor de verdade? Ela balançou a cabeça, envergonhada, e confessou que orava, mas sem fé. Ele então a levou até um canto da sala de reuniões, onde só os dois se ajoelharam. Ele orou com ela, não por uma mudança imediata no marido, mas para que Deus lhe desse forças para perseverar em amor e oração. E lhe lembrou: Deus não desampara os seus. Se Ele curou meu coração da ansiedade e meu corpo da doença, Ele pode restaurar seu lar. Mas temos que crer. Passaram-se meses. A irmã não viu mudanças rápidas, mas continuou firme, orando, jejuando, servindo na congregação com alegria, mesmo com o coração partido. Até que numa noite, seu marido apareceu na porta da sala de reuniões. Não entrou, só ficou olhando de longe, como quem não tem coragem. Mas ela, com lágrimas nos olhos, foi até ele e o convidou para entrar. Ele resistiu, mas algo em seu olhar havia mudado. Naquela noite não houve sermão que o atingisse nem palavra de repreensão. Só o silêncio da congregação orando, e o exemplo daqueles que, como jovem curado, viviam o que pregavam. Semanas depois, o marido voltou. Desta vez, entrou. E pouco a pouco, o Espírito de Deus foi trabalhando nele, até que em uma noite de oração, ele se ajoelhou e chorou, pedindo perdão a Deus e à congregação. Hoje ele é um dos irmãos mais dedicados, e seu testemunho é que Deus não força ninguém, mas quando vemos sua obra na vida dos outros, não temos desculpa para não crer. O jovem, ao ver tudo isso, entendia cada vez mais que os milagres não eram para ele, mas através dele. Deus o havia levantado não para que fosse admirado, mas para que fosse um canal de bênçãos. E assim ele continuou, agora não só compartilhando seu testemunho, mas incentivando outros a buscarem a Deus com a mesma sinceridade. Em uma reunião de jovens, um rapaz tímido que sempre ficava no fundo, se aproximou dele e confessou: Eu também quero ter fé como a sua, mas não sei por onde começar. O jovem sorriu e respondeu: Começa do jeito que eu comecei, de joelhos. Não é sobre sentir, é sobre crer. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Deus não olha para quem nós somos, mas para quem Ele é. E assim a fé daquele jovem se multiplicava. Não porque ele fosse perfeito, mas porque havia aprendido que a força não vem de nós, mas do Senhor. Ele ainda tinha dias de cansaço, ainda enfrentava tentações, ainda sentia o peso das batalhas espirituais. Mas agora sabia a quem recorrer. Em uma noite de muita luta, quando a ansiedade parecia querer voltava, ele se lembrou das palavras de um irmão mais velho: Quando o inimigo vier como um rio, o Espírito do Senhor levantará um padrão contra ele. Então, em vez de se entregar ao desânimo, ele abriu a Bíblia e leu Salmos até a madrugada, até que a paz voltasse. E no dia seguinte, na reunião, testemunhou: Satanás quer nos fazer crer que estamos sozinhos, mas a palavra de Deus é a nossa espada. E quando a usamos, ele foge. A congregação, ao ouvir esses testemunhos, não se maravilhava com o jovem, mas com o Deus que operava através dele. E isso era o mais importante, porque a glória não era para os homens, mas para aquele que faz todas as coisas. Os irmãos mais velhos, que já haviam visto muitas batalhas, sorriam ao ver aquela nova geração aprendendo que a fé não é teoria, mas prática, que oração não é ritual, mas diálogo com o Pai, que a congregação não é um lugar para ser visto, mas um corpo onde cada membro tem seu papel. E assim a obra continuava.
Não sem lutas, não sem provações, mas com a certeza de que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio deles. O jovem que fora curado da miocardite agora entendia que sua vida não lhe pertencia mais. Pertencia àquele que o havia resgatado. E isso bastava. Porque quando Deus toca um coração, Ele não o deixa como estava. Ele o transforma. E essa transformação, quando verdadeira, não fica escondida. Ela brilha. Ela atrai. Ela leva outros a crerem que sim, Deus ainda fala. Deus ainda age. Deus ainda salva. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um lembrete para todos nós. A fé que não é provada não é fé. A oração que não é sincera não alcança o céu. E o cristão que não vive o que crê não conhece o poder de Deus. Mas quando nos rendemos a Ele de verdade, quando buscamos sua face com humildade, quando colocamos nossa confiança não em nós mesmos, mas em aquele que tudo pode, então veremos que os milagres não são coisas do passado. São a realidade dos que creem. Que o Senhor nos ajude a ser como aquele jovem, não perfeitos, não sem lutas, mas dispostos a confiar, a obedecer, a testemunhar. Porque no final não são as curas que nos salvam, não são os dons que nos justificam, mas a fé em Jesus Cristo que nos torna filhos de Deus. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. Amém. O jovem que fora curado da miocardite viral não se contentou em apenas receber a bênção e seguir sua vida como antes. Não. Ele sabia que Deus não o havia tocado para que ficasse calado, mas para que sua boca fosse um instrumento de louvor e sua vida, um testemunho vivo. E assim, na primeira oportunidade, ele se levantou na reunião dos irmãos e, com voz trêmula, mas cheia de convicção, começou a contar o que o Senhor havia feito por ele. Não eram palavras ensaiadas, não era um discurso bonito. Era o coração transbordando. Era a alma que não conseguia mais se calar. Ele falou das noites em que a dor no peito era tão forte que pensava não aguentar até o amanhecer. Falou do medo que sentia não só da doença, mas de deixar a família, de não ver mais os irmãos na fé, de não poder mais louvar a Deus na congregação. Mas também falou da paz que mesmo no meio da tempestade invadia sua alma quando orava. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da certeza de que mesmo que a morte chegasse, ele estava nas mãos do Pai. E foi nessa confiança que ele se apegou não em médicos, não em remédios, mas no nome de Jesus. Enquanto ele falava, muitos na congregação choravam. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Porque ali, naquele momento, eles não estavam ouvindo apenas um testemunho, estavam vendo a fidelidade de Deus. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, se levantou e disse: Filho, quando eu era jovem como você, também passei por uma enfermidade que os médicos disseram não ter cura. Mas Deus me curou. E hoje, mais de 40 anos depois, aqui estou, louvando ao Senhor. Não foi por minha força, não foi por meu merecimento. Foi pela sua misericórdia. E Ele não mudou. O mesmo Deus que me curou é o mesmo que te curou hoje. E assim, o testemunho daquele jovem não ficou só nele. Outros começaram a se levantar, a contar como Deus havia agido em suas vidas. Uma irmã falou de como, após anos de infertilidade, Deus lhe deu um filho quando já não havia mais esperança médica. Um irmão contou como, após perder o emprego, Deus abriu portas de uma maneira tão inesperada que só poderia ser obra dele. E à medida que os testemunhos se multiplicavam, a fé da congregação se fortalecia. Porque a fé não cresce ouvindo teorias, mas vendo a mão de Deus em ação. Mas não eram só as curas físicas que estavam sendo lembradas. Havia também as curas da alma. Um jovem que antes vivia nas trevas, preso a vícios que o destruíam, falou de como, após clamar a Deus em lágrimas, sentiu uma força sobrenatural o libertar. Não foi um processo fácil, havia noites de luta, de tentação, de quase desistir. Mas ele se apegou à promessa: o que o Senhor começou, Ele há de completar. E hoje, anos depois, ele não só estava livre, como ajudava outros que passavam pela mesma batalha. Não foi por minha força, irmãos. Foi pela graça de Deus. Se Ele pode me tirar do lodo, pode tirar qualquer um. E enquanto os testemunhos fluíam, a presença de Deus se fazia sentir de maneira tão real que muitos não conseguiam conter as lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de arrependimento, de gratidão, de um coração quebrantado diante da bondade do Pai. Alguns que há muito não oravam com fervor, sentiram um desejo profundo de se ajoelhar e clamar. Outros que estavam com o coração endurecido por provações, sentiram aquele gelo se derreter diante do amor que ali se manifestava. Um dos anciãos, homem de poucas palavras mas de muita sabedoria, se levantou e disse: Irmãos, não é à toa que a palavra nos diz para não deixarmos de nos congregar. Porque é aqui, no meio do povo de Deus, que a fé se fortalece. É aqui que ouvimos os testemunhos que nos lembram que Deus é fiel.
É aqui que quando um tropeça, o outro sustenta. Quando um chorar, o outro ora. Quando um está fraco, o outro fortalece. Não somos chamados para viver esta vida sozinhos. Somos chamados para ser um corpo. E quando o membro é curado, todo o corpo se alegra. E a alegria era visível. Não era uma alegria barulhenta, não era uma euforia passageira. Era uma alegria profunda, aquela que vem do Espírito, que enche a alma de paz mesmo no meio das lutas. Porque ali, naquela reunião, eles não estavam celebrando apenas a cura de um jovem. Estavam celebrando a fidelidade de um Deus que não muda, que não abandona, que ainda hoje ouve o clamor do seu povo. E o jovem, que antes pensava que sua vida não tinha propósito, agora entendia que Deus o havia poupado para algo maior. Não para ser um herói, não para ser admirado, mas para ser um vaso nas mãos do oleiro. Ele começou a visitar os enfermos, a orar pelos que estavam passando por provações, a incentivar os jovens a buscarem a Deus de todo o coração. Não era um trabalho forçado, não era uma obrigação. Era o amor de Cristo nele, constrangendo-o a amar como for amado. E assim os milagres continuavam. Não só os grandes, os visíveis, mas os pequenos, os cotidianos. A mãe que orava pelo filho rebelde e depois de meses de lágrimas, o via entrar pela porta da congregação. O irmão que após anos de desemprego, recebia uma ligação com uma oferta de trabalho justamente no dia em que já não tinha mais esperança. A irmã que após uma cirurgia complicada, se recuperava de uma maneira que os médicos chamavam de inexplicável. Coisas que o mundo chama de coincidência, mas que os filhos de Deus sabem que são respostas de oração. E em meio a tudo isso, a oração nunca cessava. Não era uma oração formal, não era uma repetição de palavras. Era um diálogo constante com o Pai. Era o coração se derramando, às vezes em palavras, às vezes em silêncio, mas sempre na certeza de que Ele ouve. Porque a oração não é um monólogo, é uma conversa. E Deus não só ouve, como responde. Às vezes a resposta é um sim, às vezes é um espera, às vezes é um não, mas sempre é para o nosso bem. E o jovem que fora curado aprendeu isso da maneira mais difícil, quando, alguns meses depois, sua mãe adoeceu gravemente. Desta vez, não foi uma cura imediata. Foram noites de vigília, de oração, de lágrimas. Foram momentos em que ele questionou: Senhor, por que agora? Por que ela? Mas mesmo no meio da dor, ele se lembrava das palavras do irmão mais velho: Deus não nos prometeu uma vida sem provas, mas nos prometeu que nunca nos deixaria. E assim ele continuou orando, não com palavras bonitas, mas com um coração quebrado. E Deus, em sua misericórdia, não só curou sua mãe, como usou aquela prova para aprofundar a fé daquele jovem de uma maneira que nenhuma bênção poderia fazer. Porque a fé que não é provada é uma fé frágil. Mas a fé que passa pelo fogo sai mais pura, mais forte, mais dependente de Deus. E foi isso que aconteceu com ele. Ele não só continuou firme, como se tornou um exemplo para outros que passavam por lutas semelhantes. Ele aprenderá que a cura não era o fim, mas o começo. O começo de uma vida de entrega, de confiança, de amor a Deus acima de todas as coisas. E assim a obra de Deus continuava naquela congregação. Não de maneira espetacular, não com barulho, mas de forma quieta, profunda, real. Porque Deus não precisa de holofotes para agir. Ele age nos corações, nas vidas, nas famílias. Ele age quando um irmão estende a mão para o outro. Quando uma irmã ora pela outra em segredo. Quando um jovem que antes estava perdido, agora canta os hinos com lágrimas nos olhos, porque sabe que foi resgatado. E o mais lindo de tudo é que em meio a tantas histórias de cura, de livramento, de restauração, o foco nunca era o milagre em si, mas aquele que o operava. Porque o verdadeiro milagre não é a saúde recuperada, não é a situação resolvida, é o coração que se rende a Cristo. É a vida que já não vive para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. É a alma que mesmo no meio das provações pode dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda assim me alegrarei no Senhor. E assim a congregação seguia adiante. Não sem lutas, não sem dores, mas com a certeza de que no final, a vitória já está garantida. Porque Jesus já venceu. E se ele venceu, nós também venceremos. Não por nossa força, não por nosso merecimento, mas pela sua graça, pelo seu amor, pela sua fidelidade que nunca falha. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um chamado. Um chamado para crermos que Deus ainda age. Que Ele ainda cura. Que Ele ainda transforma. Que Ele ainda chama pecadores para si. E que se Ele fez isso na vida daquele jovem, pode fazer na nossa também. Não porque somos dignos, mas porque Ele é bom. Não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. E isso, irmãos, é o suficiente. Que o Senhor nos ajude a nunca esquecer. Os milagres não são para nos engrandecer, mas para nos humilhar. Não são para nos tornar famosos, mas para nos levar a adorar.
e que em tudo a glória seja dada somente a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.